Vamos então iniciar a mesa agora, no início da tarde, e vamos falar do projeto de Lombalgia, Comunicação Pública e Global urgente que temos o professor Eduardo Cruz. Como já referi previamente, é professor coordenador da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal, investigador responsável do projeto SPLIT, é ainda fisioterapeuta, doutorado em fisioterapia pela Universidade de Braga. Presidente do Conselho Técnico-Científico da SSCPS e coordenador do Departamento de Fisioterapia desta escola. Obrigado. Eu sabia que me tinha esquecido de alguém muito importante. Naturalmente faz parte da equipa deste projeto desde o primeiro momento e em todos os momentos, como bem sublinhou a doutora Isabel Pinto, as nossas colegas do Ácido Rábida, peço imensa desculpa, à Lília, à Rubina e à Cláudia, que estão connosco a organizar toda esta resposta e são as pessoas mais empenhadas em concretizar este projeto. Eu sei que falha sempre naquilo que é mais importante. Enfim, ora... Só aqui um pouco. Ora bem, deixem-me só, desculpem. Ora bem, eu vou começar então com esta primeira apresentação e que vai ter, digamos, três partes principais. A primeira parte eu vou só rapidamente falar da condição, lombalgia. A segunda parte vou, de alguma forma, tentar ilustrar porque é que é considerada um problema de saúde pública global e urgente e depois finalizar com uma explicação breve daquilo que é o projeto SPLIT, que será depois complementada com as intervenções dos colegas que apresentarão de seguida. Pronto, começando pela lombalgia, e sei que todos sabem qual é a definição, mas apenas salientar. A lombalgia é um sintoma, não é uma patologia, não é uma doença. Portanto, é um sintoma que é usualmente definido como uma dor ou desconforto. Eu não sei o que se passou aqui. Dor ou desconforto. Este computador vai... Apareceu aqui uns coisas chineses, não sei se você pensa a oficina do banco. Isto são computadores, é o Luís, claro. É computador. Não posso desligar o computador. Posso fazer isto? Nunca fez isto. Já está bem. Obrigado. Não, é a primeira. Começas por fim. Desculpem. Pronto, estava a dizer, então, que é um sintoma e não uma patologia, é uma doença, e é definida como, pela sua localização, portanto, entre o bordo inferior do 12º costela e a prega glútea, com dor ou sem dor referida para o membro inferior. Usualmente, portanto, a lombalgia é classificada como específica ou não específica, sendo que a classificação não específica tem essencialmente a ver com a exclusão de patologia específica, ou seja, em 90% das situações não é possível identificar qual é a causa, a origem da lombalgia. Isto é sempre um tema que causa alguma, às vezes, confusão. O que é que isto quer dizer? Isto não quer dizer que não haja uma origem, uma causa para a dor. A única situação, o que quer dizer é que há múltiplas possibilidades para essa causa ou origem, portanto, há múltiplas estruturas que podem ser passíveis de causar a dor, só que não existem com rigor instrumentos, testes ou instrumentos de diagnóstico com rigor para ter a capacidade de garantir que é daquela estrutura que vem a dor. E é por isso que se classifica como não específica. Portanto,
mesmo quando se recorre aos exames imagiológicos, muitas vezes aquilo que se observa é que eles são capazes de identificar alterações estruturais, não é? Portanto, ao nível, por exemplo, do processo degenerativo, ao nível dos discos intervertebrais ou das articulações intervertebrais, mas isso também acontece em qualquer pessoa assintomática. Portanto, esses processos degenerativos também estão presentes em pessoas que não têm dor. Portanto, não permitem estabelecer uma relação de causa e efeito. A mesma coisa acontece com a hérnia discal. Portanto, mesmo sabendo que a hérnia discal, em conjunto com a inflamação, acaba por ser a causa mais comum da dor referida para o membro inferior, a hérnia discal é um achado bastante frequente também em indivíduos assintomáticos. Portanto, mais uma vez, não é possível identificar aqui uma relação de causa e efeito. E, se calhar, eventualmente, mais importante que tudo isto é referir que não é por eu ter feito um raio-x ou outro exame imagiológico que isso vai alterar os resultados da minha intervenção. Portanto, as pessoas não vão melhorar o sucesso da intervenção ou não vão ficar bem mais depressa porque fizeram esse exame. E, portanto, isso é um aspecto importante. Isto significa que quando nós falamos de lombalgia não específica, estamos aqui a colocar todos os processos degenerativos inerentes da hérnia do disco, já vou fazer algumas ressalvas, e também os processos degenerativos nas articulações entre as vértebras. Não é? E relativamente à hérnia do disco, estamos a falar de todas as situações que não têm envolvimento de dor severa ou perca sensorial, portanto, normalmente rápida, não é? Portanto, todas as outras cabem dentro deste chapéu de chuva que é a lombalgia não específica. Sendo que a lombalgia, e como disse, corresponde a 90%, sendo que a lombalgia específica são os tais 10%, e se vocês repararem, 4% desses 10% são atribuíveis à fratura osteoporótica, 13% à estenose do canal, 2% à doença visceral, 0,7% tumor ou metástase tumoral, 0,3 à espondiloartrite e 0,01 à infecção. Portanto, são valores relativamente baixos. Portanto, isto, digamos, é a condição que é, digamos, o objeto de intervenção do projeto Split. Porquê é que é um problema de saúde pública global e urgente, que tem, eventualmente, necessita pouca atenção e que, de alguma maneira, e de uma forma humilde, nós estamos a tentar chamar a atenção para ele, essencialmente por 4 razões principais: pela sua elevada incidência, elevada prevalência, incapacidade gerada e pelos elevados custos para a sociedade. Portanto, relativamente à incidência, entre 6 a 8 pessoas, digamos, daquelas que aqui estão presentes, tiveram, têm ou irão ter um episódio de lombalgia pelo menos uma vez na vida, sendo depois a probabilidade de haver novas recorrências também aumenta com cada novo episódio. Não é? Depois, a elevada prevalência, e houve um estudo também dos colegas que são nossos parceiros, por parte da Nova Medical School, e que alguns de vocês eventualmente já ouviram falar com o nome do EpiReuma.pt, que é um estudo de base nacional e que identificou como principal patologia musculoesquelética reumatológica, mais uma vez, a lombalgia, não é? Com uma prevalência de 26,4% na população, preferencialmente nas mulheres, e também num grupo etário dos 46 aos 55, ou seja, em idade ativa. É também, a terceira razão tem a ver com a elevada incapacidade que é gerada. Portanto, é a principal causa de incapacidade no mundo, a principal causa de danos vividos com incapacidade, e tem vindo a aumentar, não é? Portanto, tem um aumento de 13% entre 1999 e 2013. E se olharmos para o mapa do mundo, só para terem uma noção de quão global é o problema, vocês veem em laranja aí todos os países em que esta é a principal causa de incapacidade, não é? E que a estimativa que existe neste momento é que isto atinge 632 milhões de pessoas, das quais 151 milhões têm lombalgia crónica. Portanto, estes 28% que aqui estão assinalados correspondem, na verdade, a 77% dos anos vividos com a incapacidade das pessoas com lombalgia. Isto para também terem noção, em Portugal, são dados relativamente recentes de um relatório da Direção-Geral de Saúde, informado pela estatística do Institute for Health Metrics and Evaluation, em que desde 1990 até 2016, salvo erro, ou 18, não consigo identificar, salvo erro, é 16, portanto houve um aumento de 22,8%. Neste caso não é só lombalgia, portanto são lombalgia e dor cervical, são a primeira causa também de anos, portanto, dos anos vividos com incapacidade, mais os anos perdidos por mortalidade precoce. Portanto, também aqui
passou do terceiro lugar para o primeiro lugar. Quando, também utilizando a mesma métrica, se comparam países com o mesmo índice de desenvolvimento demográfico, e entram aqui 3 fatores, basicamente, que é a taxa de natalidade, o rendimento das famílias e a escolaridade, portanto, estamos a comparar países de acordo com estes 3 critérios, o que se observa é que Portugal tem valores piores do que a média desses países, portanto, em termos da prevalência e da incapacidade gerada pela lombalgia. Naturalmente, a quarta consequência tem a ver com os custos associados, custos esses que estão muito ligados aos encargos decorrentes do absentismo laboral, da perca de produtividade, das reformas antecipadas, mas também do excesso à procura de cuidados de saúde, consultas, medicação, meios imagiológicos e cirurgia. De tal forma que esta condição é atualmente comparável a condições igualmente prevalentes e com elevados custos, como sejam as condições oncológicas, cardiovasculares, as condições de saúde mental ou as doenças autoimunes, embora receba muito menos atenção até agora. Paradoxalmente, a lombalgia tem bom prognóstico. 90% das situações, 90% dos episódios, têm uma recuperação total até às 12 semanas. Muitas vezes com uma carga de tratamento mínimo, ou mesmo sem qualquer tipo de tratamento. Há, no entanto, obviamente 10 a 15 pessoas que desenvolvem dor persistente e incapacitante, e essas pessoas têm, de facto, um impacto brutal a nível pessoal, portanto, em termos de sofrimento pessoal, porque têm baixa qualidade de vida quando comparados com a população assintomática, têm baixa capacidade funcional, têm presença de sintomas depressivos, presença de ansiedade, pedem reformas antecipadas, portanto, tem um impacto muito importante para essas pessoas e tem também um impacto enorme em termos dos custos associados. Portanto, aparentemente, parece que este grupo de 10 a 15% das pessoas não tem uma dimensão assim tão importante, mas pela quantidade de pessoas que envolve, acaba por ter uma dimensão muito grande em termos do impacto económico também nos serviços de saúde. Naturalmente, o problema-chave, então, é como reduzir o número de pessoas que, após um episódio de lombalgia, desenvolvem a tal dor persistente e incapacitante, vulgarmente designada por dor crónica. E para construir, digamos, uma resposta a esta, começar a construir ou desenhar uma proposta de intervenção que consiga cumprir este objetivo, analisadas as razões, ou seja, porque é que tendo a condição bom prognóstico, porque é que há tantas pessoas que desenvolvem dor crónica? E isto é um problema, como vimos há bocado, não é um problema português, é um problema que existe globalmente. E as razões, curiosamente, as razões apontadas em várias normas de orientação clínica internacionais, de vários países, a principal razão apontada é que a incapacidade gerada na dor lombar, e que é o principal problema, é em parte iatrogénica. O que isto significa? Que há uma contribuição dos cuidados de saúde, tal como eles são fornecidos atualmente, para agravar ou aumentar a dimensão da incapacidade gerada pela dor lombar. E o que é que isto significa? Portanto, de alguma forma estamos aqui a dizer que, eventualmente, os cuidados de saúde podem estar a gerar mais incapacidade. Tem muito a ver com 2 aspectos principais. Tem muito a ver, digamos que o aspecto principal, ou o chapéu de chuva, é a lacuna que existe entre aquilo que é a prática atual e aquilo que são recomendações de evidência. Portanto, essa lacuna normalmente está estimada em 17 anos, ou seja, entre aquilo que é conhecimento novo e depois a sua integração na prática, está estimado que demoram, em muitas situações, 17 anos a ser concretizados. E isto depois traduz-se, em termos de prática, traduz-se em quê? Uma utilização excessiva de cuidados de baixo valor, traduzindo em intervenções que são desnecessárias ou que são inefetivas, portanto não têm efeito, e numa subutilização de cuidados de elevado valor, ou seja, aqueles que estão devidamente estudados e que são recomendados nas tais normas de orientação clínica. Pronto, e este é o quadro. E quando se olha para todas as normas de orientação clínica, neste momento a mensagem é muito consistente e que pode ser resumida em 5 aspectos principais, no geral. Né? Os aspectos principais dizem que esta questão da lombalgia deve ser abordada e intervencionada ao nível dos cuidados de saúde primários. Este é o contexto adequado para esta condição. Depois, a recomendação também é muito clara e muito consistente, que é os exames laboratoriais e imagiológicos não devem ser utilizados de forma rotineira na avaliação da lombalgia. Portanto, só devem ser utilizados quando daí decorrer uma alteração no tratamento.
A carga de tratamento deve ser ajustada ao perfil de cada utente, ao perfil de risco de cada utente desenvolver dor crónica. A intervenção de primeira linha deve ser não farmacológica e orientada a uma perspectiva biopsicossocial, e as modalidades elétricas de tratamento não devem ser utilizadas porque não têm efeito conhecido ou efetividade conhecida. Pronto, e com base nestas recomendações, com base também num modelo que foi desenvolvido numa universidade inglesa, a Universidade de Kiel, e que já é um modelo que vem desde 2007, que é um modelo de intervenção estratificada que se baseia no instrumento de triagem do risco de desenvolver dor persistente e incapacitante. Portanto, a colega Rita Fernandes irá falar mais à frente sobre este modelo em concreto. Portanto, este modelo o que é que permite? É um modelo que está de acordo também com essas recomendações das normas de orientação clínica e permite classificar cada indivíduo com dor lombar numa categoria de risco. Pode ser ter risco de quê? Desenvolver dor persistente e incapacitante. Portanto, este instrumento é um questionário de 9 itens, a pessoa no final tem uma pontuação e é classificada como tendo baixo risco, médio risco ou elevado risco de desenvolver dor persistente e incapacitante. Para cada uma destas categorias de risco, há intervenções específicas da fisioterapia, com diferentes cargas de tratamento. Portanto, no baixo risco é recomendado uma sessão, no médio risco até 6 sessões e no elevado risco até 12 sessões. Pronto, como eu disse, isto vai ser focado mais à frente, mas este, digamos, é um instrumento que é recomendado e que de alguma forma orienta então o projeto. Sendo assim, com o desafio que foi colocado pela César Rábida, que eu há bocado referi, com aquilo que são recomendações de evidência, com este tipo de modelo, que foi inicialmente implementado no Reino Unido e que tem sido alargado a vários países, construímos então a proposta do projeto Split, que já foi referida, portanto, que partiu de 3 parceiros principais, o IPS, a Nova e depois a César Rábida, portanto, através também depois da Direção Regional de Saúde de Lisboa, e que envolveu a equipa que eu já há pouco identifiquei. E estabeleceu como principal objetivo, eu sei que o texto é um pouco longo, mas eu acho que vale a pena só sublinhar, não é? Portanto, o principal objetivo é melhorar os cuidados prestados, os resultados clínicos obtidos, a satisfação dos indivíduos com lombalgia que recorrem aos cuidados de saúde primários, e isto eu queria sublinhar, através da implementação de uma resposta integrada na avaliação de tratamento da lombalgia. Portanto, esta parte é muito importante, a resposta integrada, e envolve aqui a consulta dos médicos de medicina geral e familiar e depois a referenciação para a intervenção da fisioterapia. Portanto, este projeto funciona como uma intervenção integrada a esse nível. Sempre depois tem como característica na intervenção da fisioterapia a tal estratificação de acordo com a categoria de risco onde a pessoa é classificada. E, naturalmente, isto é uma proposta que vai de acordo com aquilo que são as recomendações atuais da evidência científica, portanto, e capazes de prestar cuidados de elevada qualidade. Portanto, isto transformou-se então, como eu referi, no projeto Split, que tem, digamos, a assinatura do projeto é o triar, referenciar e tratar a lombalgia, e que naturalmente muitos de vocês já tiveram a oportunidade também de ver o filme de divulgação desse projeto. E o que é o projeto em si? Só de uma forma agora muito simples para vos explicar. Pronto, eu fiz este desenho que tem aqui 4, digamos como se fosse 4 etapas. Portanto, numa primeira etapa, a nossa principal preocupação foi conhecer a realidade e, portanto, foi aí que temos tido muito apoio e muita ajuda do Conselho Clínico e de Saúde. Isto foi talvez das questões mais importantes e aqui também o Luís tem sido, por várias razões, tem sido, digamos, um elemento que tem garantido o sucesso desta primeira fase do estudo. O dia-a-dia, não sei se toda a gente, eu acho que é importante ter esta noção, o dia-a-dia dos médicos de medicina geral e familiar, eu posso dizer, é absolutamente caótico. A quantidade de tarefas, de atividades, a correria que vai de uma consulta para a outra, a quantidade de aspectos que tem que ter em consideração, que se tem que lembrar a cada momento, só quem lá está a ver é que consegue eventualmente ter uma compreensão adequada disso. E, portanto, isso permitiu-nos perceber como é que nós podíamos, de alguma forma, desenhar aqui um projeto que fosse capaz de introduzir mudança sem ser demasiado intrusivo, ou seja, sem chegar lá e pedir, agora tenho que se lembrar disto e parar aquilo e pronto. E foi mesmo muito importante conhecer essa realidade para encontrar algo e conhecer, discuti-la com as pessoas e identificar formas de conseguir, digamos, ter a referenciação das pessoas
ter acesso aos utentes sem isso perturbar muito a tal correria do dia-a-dia. Depois, uma segunda fase, a questão da capacitação. Não é? A capacitação tem a ver com a parte da formação. Desculpa lá, mas eu agora vou voltar um bocadinho atrás. Portanto, esta parte do conhecer, vou voltar mesmo tudo atrás, vou começar ao contrário na explicação do modelo. O modelo basicamente tem 2 estudos de corte. Vou começar pelo lado direito da vossa figura. O modelo tem 2 estudos de corte. Portanto, o primeiro estudo de corte decorre durante o espaço de 6 meses e o que se fez foi uma fotografia da situação atual. Ou seja, o que é feito às pessoas com neurologia que recorrem às unidades diferenciadas que foram parceiras no projeto e que fazem parte do ACIS, o que é feito? Vão à consulta e depois o que acontece? E depois, quais são os resultados clínicos obtidos aos 2 e 6 meses? Portanto, isto foi, digamos, a primeira fase. Sendo que depois, o objetivo é fazer um estudo de corte, que é o que vocês veem ali no terceiro retângulo, em que se vai implementar agora a tal intervenção estratificada e se vai comparar resultados clínicos, práticas de referenciação e o custo, depois da efetividade desses resultados. Portanto, 2 estudos de corte, um primeiro caracteriza a prática atual e depois um segundo que vai implementar um novo modelo, sendo o objetivo comparar resultados e custos. Estes 2 estudos de corte estão intercalados com uma intervenção educacional, que foi a formação neste modelo, portanto, aos médicos de medicina geral familiar e aos fisioterapeutas. E que então tem a ver com a tal segunda fase, que é a fase da capacitação, não é? Portanto, de como adequar a tal resposta integrada, considerando o contexto de trabalho dos diferentes profissionais de saúde. Portanto, foram feitas sessões de formação muito centradas na questão da triagem, isto é, na avaliação dos red flags e na identificação de patologia específica, e depois foram também feitas sessões dirigidas à explicação do instrumento, da triagem do perfil de risco de desenvolver do paciente incapacitante, e depois, especificamente aos fisioterapeutas, foi feito um módulo de formação de 30 horas para os preparar para responder às diferentes categorias de risco. Não foi só isto que foi feito nesta fase da capacitação, portanto, a nossa preocupação foi também perceber como é que as pessoas iam receber este novo modelo, ou seja, basicamente tentar identificar as barreiras e facilitadores à implementação deste novo modelo, que será aquilo que a colega Carmen Queires apresentará no final da tarde. Estudo de corte 1, muito centrado no conhecimento da situação atual, capacitação dos profissionais de saúde, a tal intervenção educacional. Estamos agora a começar a fase do estudo de corte 2, onde estamos a implementar no terreno o estudo agora já com cerca de 30 utentes em tratamento e com as colegas do Acesa Rábida, o novo modelo, portanto o tal modelo split, que a colega Rita irá falar mais à frente. Naturalmente, estamos neste momento também preocupados com a disseminação dos resultados, a disseminação do modelo e, eventual, a possibilidade de transferência de conhecimento para outros locais e outros ACs. Portanto, nós não temos ainda a segurança que vamos ter melhores resultados. Obviamente, só poderemos falar sobre isso, eventualmente, em julho de 2019. Estamos confiantes porque este modelo tem resultado em muitos países, portanto, isso dá-nos alguma confiança. Estamos ainda mais confiantes pela forma como o projeto tem sido abraçado no Acesa Rábida, pelos médicos de medicina geral familiar e pelas nossas colegas de fisioterapia, que foram responsáveis também por organizar uma resposta, ou se quiserem um serviço, que eu acho que é bastante interessante e que depois também na apresentação da colega Rita Fernandes verão. E para já é o que eu tenho para vos dizer. Referindo que o projeto está disponível naquelas redes sociais e no canal do YouTube, que é uma coisa que me ultrapassa, mas como vocês sabem. Mas pronto. Muito obrigado.